Olá pessoal, meu nome é Lilian Scher, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Linguística da Unicamp e hoje eu vou apresentar brevemente para vocês um pouco da minha pesquisa de doutorado, que é intitulada A Produção da Concordância por Atração, um estudo experimental. Eu estou apresentando este trabalho na modalidade de pôster online no 5º Encontro Mineiro de Psicolinguística. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu investigo o fenômeno da concordância por atração, especificamente a concordância de número entre sujeito e verbo no português brasileiro. Então, a gente fala que a concordância por atração acontece quando o verbo ele não está concordando com o núcleo do sujeito, que é o controlador típico, da concordância, mas sim com outro nome que a gente chama de nome local ou nome atrator, que vai estar interveniente entre os dois elementos. Então, quando a gente produz uma sentença como a análise dos dados indicam, o verbo indicar, ele está no plural porque ele está concordando com o nome local dos dados e não com o núcleo do sujeito à análise, que deveria ser o controlador típico. Então, nesse caso, a gente fala que o falante, ele produziu um erro de atração, no sentido de uma falha no processamento que levou a esse tipo de produção. Bom, existem, na literatura psicolinguística diversas propostas teóricas para tentar explicar o que acontece quando a gente produz esse tipo de estrutura, Uma proposta mais recente, que foi desenvolvida pela Julie Frank em 2017, ela é intitulada Feature e Controller Selection, e é um modelo de concordância que a autora basicamente propõe que o estabelecimento da concordância durante a produção da linguagem, ele acontece devido a dois processos funcionais. O primeiro seria o processo de recuperação dos traços dos sintagmas nominais no léxico, e o segundo seria a seleção do elemento que vai funcionar como controlador da concordância. Então, a autora propõe que quando a gente produz um erro de atração, o que aconteceu é que o elemento errado foi selecionado como controlador da concordância. E o ponto principal da proposta de Frank é que ela assume que esse processo funcional de seleção do controlador, ele aconteceria através de um mecanismo de recuperação na memória que é baseado em pistas, Então, o que acontece? A proposta dela para explicar o erro de atração é que o elemento atrator, ele é tão similar, nos traços, sejam semânticos, sintáticos ou morfofonológicos, em comparação com o controlador típico, que na hora que ele deve ser recuperado na memória, para o estabelecimento da concordância, o elemento errado é recuperado e selecionado como controlador, Então, ela diz que os erros ocorrem porque um elemento similar ao controlador típico da concordância é erroneamente selecionado. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu tenho tentado investigar essa proposta, principalmente pensando nessa questão do mecanismo de recuperação baseado em pistas. E aí, dentre os traços semânticos, sintáticos, que a autora propõe como capazes de interferir nessa similaridade entre os dois elementos, e consequentemente na produção do erro de atração, eu escolhi investigar experimentalmente o traço da animacidade e da altura hierárquica do elemento atrator na estrutura da sentença. Então, basicamente, o que a literatura propõe de efeito é que quando os dois elementos têm o mesmo traço de animacidade, seja animado ou inanimado, maior a chance do elemento errado ser selecionado como controlador, e quanto mais alto o nome atrator estiver na estrutura hierárquica, maior a chance dele ser selecionado também. Então, para investigar a proposta teórica de Frank e esses dois fatores, eu desenvolvi um experimento de produção, em que a gente faz com que o participante seja induzido a produzir o erro, para poder verificar em quais situações ele produz mais erros, em comparação com as outras. Bom, até então, a gente encontrou resultados que são favoráveis à proposta da Julie Frank, principalmente em relação à proposta da similaridade, de traços, como capaz de explicar o porquê que, às vezes, o nome atrator, ele é erroneamente selecionado. Vocês vão conseguir ver melhor no pôster, e a gente pode conversar também melhor durante a apresentação online. Obrigada!